episódios. Existem pontos comuns nos sintomas entre a depressão e a ansiedade? O depressivo pode ter os mesmos, confundir até os diagnósticos? Sim, porque a depressão, ela causa ansiedade porque a pessoa fica desmotivada, sem ânimo, sem interesse pelas coisas, as coisas que ela for fazer, ela tem que ficar, é muito mais difícil, e então isso gera ansiedade. Então sim, às vezes a pessoa fala está ansiosa, mas na verdade os sintomas são depressivos. Então aí, necessitando de tratamentos, aí inicialmente a gente falou várias maneiras de lidar, não a forma farmacológica, que a forma farmacológica, ela aí exige o diagnóstico e o tratamento e o acompanhamento médico, né? Mas é comum a pessoa estar assim, depressiva, toma um tranquilizante, fica melhor. Mas só que não altera o básico da depressão, o humor básico. Aí a pessoa continua depressiva, apesar de levando, né? Então, deveria tomar um antidepressivo. Então, também vai perguntar? Pronto. Eu ia fazer uma pergunta em relação a culturas e a países e estações climáticas. Por exemplo, na França, existem as 4 estações definidas. As pessoas se planejam, né? Agora, no Brasil, não existe estação definida. Existem basicamente 2 estações. Nós estamos num período aí de instabilidade climática. As pessoas, né? Então, isso interfere ou não no humor, na ansiedade? Então, questão de cultura. Nós vemos lá o hindu. A Índia é um país, né, onde parece que as pessoas não vivem estressadas. Ou se ocorre alguma coisa, existe a tolerância, o respeito, né? E a gente vê os mormons. Os mormons se preparam, né, eles têm lá alimento o ano inteiro. Eles têm um outro estilo de vida. Então, quando você fala em estilo de vida, então a minha pergunta seria: as estações influenciam nas pessoas, o sol, a lua? A gente sabe de estudos ligados a tribos indígenas, etc. Então eu gostaria que você falasse um pouco a respeito. Obrigado. Legal. Esse tema é muito interessante e isso poderia demandar até horas, né? Então é o seguinte: primeiro, a estação no inverno, aquele cinza e frio, falta de sol, aquilo é depressivo. Então, as pessoas que estão no inverno na Europa, Estados Unidos, ficam tendentes a mais depressão, porque a luz do sol acaba sendo estimulante. Agora, sobre a questão dos povos, a cultura, por exemplo, Europa, Estados Unidos, geralmente, os países desenvolvidos geralmente têm mais educação, as pessoas são mais educadas. Assim, se passa na tua frente no supermercado, não pedir desculpa. Aqui não, aqui a pessoa te empurra nem pede. Então, há uma falta básica de educação. Então, tudo isso, por exemplo, a pessoa assim passa e dá um empurrão, você fala, desculpe, dá uma quebrada. A pessoa nem fala nada, fala, filha da mãe. Então, essa questão de educação, cultura, influi muito. Agora, aí tem assim, aqui no Brasil não tem essa necessidade do tratamento da fototerapia. Tem uns aparelhos em que tem essa luz do dia, sem emissão do ultravioleta, que a pessoa fica, então, por exemplo, 5.000 lumens, uma claridade bem grande, fica olhando, por exemplo, 1 hora, 2 horas ali, essa luz estimula a serotonina, estimula os neurohormônios que vão ajudar para a pessoa melhorar a depressão. Como, por exemplo, na criança, quando está com toda a amarelinha lá, a luz também, a fototerapia ajuda. Então, a questão assim, desses assim, esses ciclos assim, do ano tem essa interferência, tem essa relação. Agora, a cultura em si, por exemplo, na Índia as pessoas são muito mais introspectivas. Às vezes o doente está lá quietinho, isolado, as pessoas entendem que eles estão, por exemplo, meditando. Na verdade, estão doentes, precisando de tratamento, mas a cultura, ela aceita, né? Por exemplo, a criança hiperativa que mora numa fazenda, pode não dar problema, mas se mora num apartamento pequeno, vai destruir o apartamento. Assim, a hiperativa vai ter problema numa situação de cidade.
Então, as questões do ambiente, realmente são muito importantes. Até um pouco a pergunta do Dalmir, alguma coisa que não é muito estudada, a gente sabe, né? Mas, por exemplo, quando está ameaçando um temporal, todo mundo fica inquieto. É quando a gente vê mais acidentes de carro, as pessoas se descontrolando. Então, quer dizer, eu acho que além da questão estação, tem também outros fatores climáticos que interferem. Eu queria fazer um comentário em cima dessa resposta anterior, que eu acho que nem sempre a questão da educação ou de ter todas as coisas facilita a não ter a depressão. Por exemplo, um dos mais altos índices de suicídio está na Noruega. Então, aqui é um país altamente organizado, a educação muito bem estruturada, a saúde muito bem estruturada, mas existe alguma coisa ali que faz com que o índice de suicídio seja muito maior. Perfeito, professor. As condições assim de medo. Então começa a trovoar, isso é alguma coisa, talvez, não sei se inata, mas também de aprendizagem, que tem um relâmpago, fica com medo. Então, essas pessoas, se estão no trânsito, já se alteram. Isso são condicionamentos ou até condições inatas. Mas perfeito, professor. Assim, países europeus, tipo a Noruega, assim, eles têm o maior índice de depressão e suicídio, apesar de ter uma saúde de primeiro mundo, né? Uma saúde bem organizada e bem assistida. Então, parece que quando falta assim, um pouco de estímulos à mudança, por exemplo, na Europa a gente sabe que a pessoa ela tem, por exemplo, uma vida que não muda, assim, ela tem segurança e mantém aquele mesmas condições sociais. Aqui no Brasil as coisas mudam muito rápido, né? Então parece que essa estabilidade, com o tempo, dá uma certa depressão também, por exemplo, né? Mas as causas são muitas e então muitos fatores. Agora depende então das condições de personalidade, pessoais, do ambiente e o ambiente influindo dessas várias formas, né? Desde do clima até a situação dos relacionamentos que a pessoa tem. Então, perfeito. Eles devem entender que casamento é uma fonte de ansiedade. Alguma solução lá no front a respeito? A melhor solução aqui, seria escolher bem o parceiro, né? Isso daí seria a melhor. Isso é uma brincadeira, né? Dizem que não existiria divórcio se não houvesse casamento. Então. Perfeito. Alguém? Sim, gostaria de colocar. Só falar alto, então, ou... Sabe o que tem? Por exemplo, eu fico preocupada quando eu ponho feijão na panela de pressão e gosto de televisão porque queima. Daí eu faço chegar, eu quero estar lá, eu vou fazer outra coisa, até esqueço. Cada vez estou ficando pior. Então, outro dia, eu fiz um café fora de hora e o café eu liguei não gosto de usar os aparelhos, porque eu me esqueço. Então eu liguei lá e pus o café e saí e fui fazer relaxamento. Fazer o tal do relaxamento. Fazer o relaxamento assim, mas eu acho que eu deixei a cafeteira ligada. O que faremos? Relaxamento ou vou resolver o problema na cafeteira? Vou lá pegar água na minha casa. Fui lá, realmente estava ligado. Daí eu desliguei. Aí voltei e continuei lá. Daí, alguém me falou assim, olha, quando você ligar a cafeteira, você fala assim, você liga, faz seu café, depois você desliga e fala assim, desliguei, desliguei, desliguei. Sabe que funcionou? Daí, todo mundo consegue, funciona também. a cafeteira estava fazendo roupa, daí eu vou dar uma olhadinha na televisão, né? Daí, não, outro programa que eu agora ligo no esporte, em vez de ligar na política, que é o esporte da matéria. Muito relaxante. Eu sou ligada naquele negócio no Senado, tudo bem. Eu ligo no esporte, porque o Ronaldinho, a moça atravessou o campo. Bom, daí então eu pego e vou lá no ferro elétrico, passei a roupa, não sei o que, coisinha. Daí eu pego, puxo a coisa e falo assim,
desliguei 3 vezes, né, gente? 3 vezes. A panela de pressão, assim, só 10 minutos ligada. Daí eu pego lá no fogo, desde que eu vou atender um órgão, depois eu confiro o negócio e falo, desliguei. Sabe que deu certo? Então, mas a explicação é que você presta atenção, olha que você fala 3 vezes, volta a atenção, a concentração, aí você lembra. Aí eu vou falar mais ainda, falar 7 vezes, porque aí confirma. Que a idade vai chegando, a gente está aumentando o número de desliguei, né? Não vira mania, doutor? Oi? Não vira mania? Olha, mas é uma mania útil, porque você, ao concentrar no que você está fazendo, você não vai esquecer. Então você fechou a porta. Fechei, 3 vezes, só tá bom, né? Aí você concentra e não esquece. Isso é bom. Então essa mania, são manias que vão servir para a gente não preocupar depois. Aliviar outras, né? Se eu quiser dormir de porta aberta, eu acho ótimo. Às vezes eu esqueço. Exato. Então, agora, Porta rua. Exato. Aquela mania obsessiva que a pessoa volta para ver, aí já entra naquela obsessão compulsão, obsessividade compulsiva, né? Assim, é o transtorno obsessivo compulsivo. Aí já, assim, quando você faz, aí já entra num estado de ansiedade patológico. Então, os estados de ansiedade, a gente tem, assim, estados ansiosos gerais, mas pânico, fobias, estados de ansiedade pós-traumático a partir de um evento traumático. Então, são estados de ansiedade que levam àqueles mesmos sintomas. Então, se a gente, por exemplo, percebe que está fora daquele normal, isso tudo que você falou é normal e útil e contribuiu. Isso que eu acho interessante, a gente contribuir com alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela, toda vez que ela está nervosa, ela faz o seguinte: ela lava a mão com sabão, enxuga, esquenta a mão, coloca primeiro a esquerda na testa e a direita aqui na nuca, esquenta a mão de novo e coloca ao contrário e acalma e passa a dor de cabeça dela. Por exemplo, ela achou isso, faz e dá certo. Continua fazendo, né? Agora, só uma coisinha que alguém assim falasse para mim, porque isso são coisas práticas. Fácil, não. Tem uma coisa, por exemplo, de noite, se eu recebo o telefonema de um filho, que está longe, não sei quanto louco, daí eles contam tudo, às 11 horas da noite, tem que dormir, daí eles contam as coisas que estão acontecendo, que nunca, coisa boa nem deixa, mas quando tem coisa que não é muito boa, fala, aí a gente já não sou mais mãe, já sou outra pessoa, mas não adianta, não vou. Não sou mais mãe, já passou a minha fase. Jovem. O filho de 40 anos, ele dorme, é assim. Mas conta, isso, uma hora ele fala, eu não durmo. Tem insônia. Daí eu não durmo. Eu não tenho condição. Reclamou para ele? Já falei. Então, desliga. Eu não sei como é que eu faço assim. Desliga. Falar sério, tem que ligar nessa hora. Porque se não for um pouco agressiva, não consegue. Tem que falar? Eu acho. Não sei se todos acham, mas não acho. Votação. E minha vaca faz com o pedreiro? Tem que falar. Dá uma patada e uma golpada. Vai gostar. Isso, muito bem. Falar para ele. Pois não. De ordem maior, que eu acho sempre assim, é o estado emocional, né? O medo é sempre um problema de ordem de bloqueio, que as pessoas muitas vezes têm receio de enfrentar situações, né? Ou de ser justamente reprimida em certos momentos, em certos atos, em certas atitudes.
Isso daí traz justamente um bloqueio no nosso campo áurico, né? Porque nós somos aquilo que a nossa mente realmente reflete, porque a antena de recepção nossa está aqui, né, no cérebro, né? Aqui é a entrada e justamente daqui flui para todo o nosso ser, né? Então eu digo, o equilíbrio interior está justamente em se harmonizar, porque quando nós estamos físico, psíquico, mental, emocionalmente equilibrado, nós estamos bem de saúde, né? É lógico, todo distúrbio e toda doença realmente vem da parte de fora para dentro, nunca nasce de dentro para fora, não é fato? Nesse sentido. E justamente isso que eu digo, por isso que eu falo que a prática da meditação é de ordem muito importante, porque quando nós meditamos, nós desligamos de toda a percepção sensorial, né, nos sentidos. E aí nós entramos num nível, depois de 2, 3 minutos, nós entramos num nível de frequência mental alfa entre 7 e 14 ciclos. E nesse nível que aumenta a intuição, a inteligência e a percepção até extrasensorial. O nível da frequência do universo. Porque essa condição de meditar, meditar basicamente seria a pessoa conseguir ficar com ausência de pensamentos, ficar num estado de não pensar. Isso é muito difícil, porque mesmo que a gente consiga ficar não pensando, a gente está pensando em não pensar. Então esse estado assim de relaxamento mesmo e meditação, é importante o treinamento, e para isso, em rápidas palavras, a gente, assim, aqui eu acho que todos sabem, mas assim, colocando um ponto bem básico, a gente presta atenção num ponto e presta atenção na respiração. E tenta ficar sem pensar em nada. A hora que percebe qualquer pensamento, volta a atenção para o ponto ou volta a atenção para a respiração. Aquela respiração suave, lenta, mais profunda, bem natural. Então, são técnicas que, depois que a pessoa atinge esse período, essa fase, ela vai conseguir entrar em meditação com mais facilidade, e o cérebro conseguir ficar sem pensar, ele cria um potencial que aí, quando ele está nesse estado, ele está em alfa. E em alfa, ele tem essa frequência que é aquilo que a gente falou, uma frequência do universo. Ele consegue ter percepções, intuições e outras assim, condições extrasensoriais. Então, por exemplo, a gente fala assim, por exemplo, o cientista, ele não acredita em milagre, ele só acredita na experiência objetiva e o resultado da experiência. Se tem alguma coisa que ele não explica, mas ele tem certeza que não é milagre. Isso é o cientista, porque senão paralisa a pesquisa. E aí, geralmente o cientista, ele é agnóstico numa fase de vida, pelo menos, né? Mas a gente fala, não acredita em milagre, mas que existe, existe. Então aquilo não há bruxas, mas que ai. Ansiedade permanente, como então, tem pessoas que qualquer estímulo faz ela assustar. Ela está assim já no nível de tensão alto. Se ela diminui esse nível, ela não assusta tanto, porque claro, conforme o estímulo, a pessoa assusta. Mas tem pessoas que estimulam, por exemplo, ao toque de um telefone. Então, a maioria das pessoas não assustam, mas tem pessoas que se assustam. Então, a pessoa está muito tensa, ela tem que rever um pouco as suas coisas, ela está com um sinal de alerta. Daí a pouco ela entra naquele sinal de resistência e depois exaustão, né? Aí exaustão entra no campo da psicopatologia. Então, esse susto é uma coisa impactante, às vezes desnecessário. Uma pessoa não tem como ficar relaxada porque é um ato assim imediato, né? A coisa acontece. Aí a pessoa tem que fazer yoga, fazer algumas coisas para tentar cuidar disso, né? Não é bem uma pergunta, mas no meu ver, quer dizer, o Cláudio falou muitas coisas da ansiedade aí, mas basicamente a ansiedade, ela vem de um medo indefinido de alguma coisa ruim que vai acontecer para a gente. Quase sempre é mais ou menos por aí.
Claro, causas internas, causas familiares, causas sociais, tudo que o Cláudio falou aí, né, a gente entende que é isso aí, mas no meu entendimento, o básico, o principal da ansiedade é esse, que a pessoa tem sempre um medo do que vai acontecer e um medo, certamente, de coisa ruim. Então, como combater isso, como lidar com isso? Né? Claro que certamente não é nada fácil, mas numa experiência minha pessoal da minha vida, no decorrer dos anos, que eu sempre tenho refletido sobre essas coisas a vida inteira, conclusão que eu cheguei, o Cláudio colocou no final um slide ali que colocou assim, praticamente não vou lembrar as palavras, mas tudo está no seu lugar, tudo está no ponto certo, do ponto à ordem que existe. Eu acho que as pessoas deixam de ter uma ansiedade quando elas passam a ser mais resignadas com a vida. Quer dizer, mais aceitação da vida como ela é. Quer dizer, a vida é a vida, não tem muito o que ficar. Ah, mas se amanhã, então, mas se acontecer, bom, então se o Lula for reeleito, não tem por ficar com essas coisas. Se for, vai ser, ponto final. Eu hoje estou dizendo a situação como eu estou na minha vida. Né? Eu já fui jovem muito ousado, muito, vamos dizer, até intrépido, muito agressivo, até em situações, muito rebelde. A vida, as psicoterapias da vida, 2 anos que eu deitei em divã, né? Tudo isso vai mudando a gente, e eu hoje encaro mais ou menos assim. Claro, não estou nem pensando aqui colocar uma imagem aí de perfeição, de coisa que eu não tenha problema, não tenha ansiedade. Só que hoje eu aceito a vida mais ou menos do jeito que ela é. Quer dizer, o que vier para mim, eu acho que vem porque tinha que vir. Mesmo pacientes, antigamente em maus resultados com o paciente, eu ficava muito. Não vou dizer que eu não fico triste, não fico, mas aceito mais aquilo. Acho que aquilo é praticamente uma aprovação. A gente que opera olho, é uma coisa que, se o resultado não dá certo, é uma coisa muito dolorosa para a gente acompanhar aquele paciente que não ficou bom. Mas antes eu até me rebelava com isso. Aí fica aquela história, vai se rebelar. Se a pessoa é religioso, ele vai se rebelar. Então não acredito mais em Deus. Deus está fazendo isso comigo. Então eu acho que as pessoas têm que ser realmente mais resignadas, mais aceitação da vida como ela é. Se tem alguma coisa que está vindo de mal para a gente, é porque a gente está merecendo aquilo, alguma culpazinha tem aí para trás, né? Para quem acredita em reencarnação, que é o meu caso, mesmo não sendo um espírita de religião, mas acredito na reencarnação, para quem aceita a encarnação, mais fácil ainda, porque você tem uns débitos na vida passada que você vai ter que pagar aqui, não adianta. E é melhor até que venha coisa ruim para a gente, porque você vai limpando ela. Vai limpando aí os débitos, né? Então, aceitar, acho que a palavra talvez mais adequada seria isso, né? Aceitar as coisas como elas são. Então, tudo está no seu lugar, tudo está no ponto certo, quer dizer, cada um está no lugar que merece, vamos chamar assim, vai. Então, não adianta dizer, poxa, Deus me castigou, eu estou mal, eu sou um coitado. Não é coitado de coisa nenhuma, ele está no lugar que ele merece. E tem que se virar naquilo. Porque se aceitar, eu acho que fica mais fácil. A ansiedade, no meu entendimento, é uma falta de aceitação. É um medo do indefinido, do que vai acontecer, achar que vai acontecer coisa ruim, e aí fica aquele negócio de antecipação, começa e não sabe o que vai acontecer. Se aceitar, não precisa ficar com medo, porque, como disse o Edson, o medo é o paralisante. Então, mais uma coisa pessoal aqui, não sei se vale para vocês, mas para mim tem vale. Obrigado. Ela se integra, ela se harmoniza, ela está bem. Então, a ansiedade, se for ver em última instância, é algum tipo de frustração, de não aceitação, é alguma situação que está mexendo. Senão, a pessoa está bem. E está bem justamente o amadurecimento. Esse amadurecimento é uma coisa que é um contínuo. A gente não adquire assim rápido. Isso tem que, sofrer um pouco, né? Senão não consegue. Senhor, para aceitar tudo que não possa ser mudado, e coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. Sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E orando, se tudo depender só de Deus,
e trabalhando como se tudo dependesse só de nós. Isso é uma oração para São Francisco de Assis. Muito bom. Não, olha como é que são as coisas, né? O Jung falou num conceito chamado sincronicidade, né? Sincronicidade é um conceito junguiano de coisas que acontecem ao mesmo tempo sem causa e efeito. A coincidência, as coincidências. Antes de eu falar isso, eu estava pensando nessa frase, que é uma frase que eu acho... Eu conheço a primeira parte da frase, não sabia que era uma oração de São Francisco. Mas eu estava pensando e falei, pô, acho que vai aprofundar demais a frase. Então, eu conheço a frase só na primeira parte, né? Senhor, dai-me força para tentar mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar as coisas que não podem ser mudadas. Agora, como é que a gente define o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado? Então, dá-me sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. Essa frase, ela resume praticamente a vida de todos nós. Não sabia se só que veio a oração inteira, eu gostaria de ter, sabia que era de São Francisco, São Francisco de Assis, né? Eu ouvi essa frase uma vez, mas só na primeira parte. Então é realmente uma coisa fantástica, né? Eu estava pensando e ela falou exatamente a mesma coisa. Por isso que eu preferi então dar um reforço, porque eu acho que é exatamente isso. Às vezes a gente fica tentando mudar coisas que não podem ser mudadas. Então você fica se desgastando, se perdendo, como o próprio falou, da pasta de dente. A minha esposa, por exemplo, não fecha uma pasta de dente. A vida inteira eu fiquei invocado disso. Hoje, uns 2, 3 anos para cá, eu consegui superar. Não fecha, não adianta você falar que vai fechar, vai fechar. Então se eu falar para fechar, eu vou ficar brigando, troca de quê? Então são coisas que não podem ser mudadas. Agora, as coisas que podem ser mudadas, você tem que lutar por elas o resto da vida. Mas como é que você sabe que pode ser mudado e que não pode ser mudado? Aí você tem que pedir sabedoria, tem que pedir ajuda para Deus, para forças cósmicas. Muito interessante, né? Perfeito, muito interessante, que a palavra melhor é sincronicidade e não coincidência. Tem uma frase que diz que o que existe é proficiência e não coincidência. Proficiência é saber absoluto, saber de Deus. Então, o que existe é essa proficiência e sincronicidade, não coincidência. Aí, doutor Palmeiras. Doutor, eu só gostaria de parabenizá-lo, parabenizar a Solange Sampério, parabenizar o doutor Gigante, todos que participaram, e pedir desculpa. Nós precisamos ir, estamos com um convidado aí de Florianópolis, e vamos também pegar o Dom Pedro Fedal, que vai fazer uma cerimônia agora. Tá? Então, está muito bom o debate, está maravilhoso. Parabéns, Paulo. Continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Palmir. Tem ali no fundo, quem for sair... Esse trecho de Freud, qual a trecho? grandeza do mundo reside na... Então fala você, de novo, a grandeza do mundo. É um trecho de Freud, que a grandeza do mundo reside na multiplicidade das possibilidades, mas não é uma teoria muito boa para o nosso autoconhecimento. Muito bom. Então, perfeito. Eu tenho escrito para ele. Doutor Morita, alguma pergunta? Se a ansiedade é uma reação, né? Então, ela é necessária, né? E se é uma ação mais forte, né? A ansiedade pode ser muito maior, né? Então, não deveria ser considerado patológico, né? Ok, perfeito. Uma ansiedade aguda nem sempre é patológica. Pode ser intensa, se aqui começa a trincar tudo, a gente pode ter um pânico, mas não é patológico, porque está uma reação muito forte. Pelo que está o mundo agora, há uma reação muito forte, né? Perfeito. A morte, e não dá para explicar com bom senso. Perfeito. Perfeito isso. Tem coisas que, por mais que a gente queira, não dá para explicar completamente, né? Eu acho que pelo que estamos vendo, inibição, para perguntar assim, aí na frente de todos, o Cláudio vai ficar mais um pouquinho aqui, né, Cláudio? Para fazer algumas perguntas, aí no pé do ouvido, né? Quer dizer, a pessoa não quer fazer a pergunta, né? Mas eu agradeço então a presença de vocês mais uma vez, a presença do Dr. Cláudio. Muito obrigado.
palestrantes, uma palestra maravilhosa, cheia de imagens bonitas, que nos chamou a atenção e nos fez muito bem. E que sejamos todos menos ansiosos, né? Agora, em relação ao Lula, eu sinto muito, mas não adianta espernear, não, que o homem vai mais 4 anos. Né? Ele está fazendo uma coisa pelo MDB que vai dar assim, o primeiro turno para ele. Vocês estão falando. Né? Até o próximo mês, então, de junho, e em julho, quem não conhece o Rogério, valeria a pena, uma pessoa especial, tem mais de 10 livros publicados, já vem de Natal, justamente para fazer um fim de semana com a gente aqui. Quem não o conhece, acho que valeria a pena. E em julho,